Salve, salve, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. YouTube, eu tento sempre começar os vídeos desejando o melhor pra você, mas não tem horário fixo. Gravo às 16h50 dessa terça-feira. Um vídeo que, quando vocês quiserem assistir, eles vão assistir a qualquer hora. Hoje, sobre a nova contratação da equipe do Grêmio, lateral Enzo, saindo do CSA para agora jogar a primeira divisão do país. Antes de começar esse vídeo, já peço seu like, sua inscrição, peço que você deixe aqui nos comentários todo aquele blá 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 de sempre, mas que é muito importante. Eu não prometo o vídeo do dia aqui, é quando me der na cabeça, é quando eu vejo que é um assunto que pro meu entendimento é relevante, pra minha área, pro meu convívio aqui no ABC Paulista chega a ser relevante. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aí, é tudo nosso. Antes de mais nada, não tenho o perfil de ficar querendo aqui falar de tudo, né? O meu tema central sempre serão os grandes de São Paulo, porque é onde eu tô inserido, né? Morando em São Paulo, tô inserido aqui neste universo. Os times do grande ABC também, obviamente. Mas essa contratação do Grêmio me chamou a atenção e por isso eu resolvi falar, por ser até mesmo de um cara que eu tenho um certo conhecimento, por já ter narrado muitos jogos dele, né, na época em que atuava no Santo André. Por isso decidi fazer esse vídeo hoje sobre Enzo Henrique Santos, novo lateral da equipe do Grêmio. Notícia que o GE noticiou na manhã dessa terça-feira. Um papo que já vinha sendo construído desde julho deste ano. Na realidade, já tem o papo do Grêmio estar interessado no lateral esquerdo do CSA desde ali de quando a equipe alagoana eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, né? Desde então, já tem esse papo. O Enzo vem se destacando nos campeonatos há um bom tempo, disputando o Brasileiro Série D, Brasileiro Série C, Campeonato Paulista da segunda divisão, Campeonato Paulista até mesmo da primeira. Eu vou dar uma boa relatada aqui do que eu li, do que eu vi e do que eu sei sobre esse lateral. Vou informar que é um lateral revelado na base da equipe do 15 de Piracicaba, jovem ainda, o cara não viu nem o Penta, tá? Olha que ponto estamos chegando. Rapaziada, não viu o Penta, mas já tá jogando primeira divisão de Campeonato Brasileiro e tudo mais. O Enzo, ele é de 2002, ele é de julho de 2002. Então, jogador novo ainda, só 23 anos de idade. E tem muito para crescer. Vai ser o primeiro time de expressão, né? Que ele irá atuar na carreira. Como eu disse, revelado inteiro na base do 15 de Piracicaba. Jogou a Copinha de 2022. Ou seja, há 3 anos atrás, ele ainda disputava a Copinha. É meia de origem, né? Mas desde que subiu para o profissional do 15, também nessa temporada de 2022, se tornou lateral. Lateral esquerdo, ele é canhoto. Muito bom com a bola no pé. Isso é inegável. Eu vou falar um pouco mais na hora que a gente chegar na época dele de Santo André. Rapaziada, vou arrumar a câmera aqui. Vocês sabem como usam as coisas, né? A gente tá tentando se acertar ainda. Arrumei. Ele é um jogador com muita qualidade ofensiva. Ele ofensivamente muito bom com a bola no pé, até porque toda a sua formação foi feita dele trabalhando como meia, né? Quem sobe ele pro profissional, né, do 15 de Piracicaba foi o treinador Kleber Gaúcho, né, na temporada de 2022. Era uma boa safra do 15, tinha ainda também o volante Fraga, teve bons jogadores revelados nessa safra da equipe do 15 de Piracicaba.
jogou a Copa Paulista daquele ano e no ano seguinte se firmou assim de vez como um dos pilares da equipe do 15, disputando a A2 como titular, num ano que o 15, praticamente todo ano, né? O 15 sempre segue batendo na trave de retornar à elite do futebol paulista. Jogou a Série D daquele ano, que o 15 acabou conquistando via Copa Paulista do ano anterior. Então, em 2023, ele jogou a Série D com o 15 também como titular. E em 24, o Santo André compra ele em 100% dos seus direitos econômicos. E eu vou nessa ida e volta aqui, que as informações vão vindo da nossa cabeça e a gente vai falando. O Santo André ainda tem porcentagem do Enzo, tá? Esse negócio, essa contratação que o Grêmio está fazendo agora, neste primeiro momento é empréstimo, já tem um valor estipulado com o CSA, né? Caso o Grêmio queira comprar no final do ano, mas o Santo André ainda tem porcentagem, eu já volto disso depois. No Santo André, ele acabou não tendo muita chance no Campeonato Paulista, né? Atuou apenas 2 jogos do Paulistão, no ano que o Santo André caiu, né? 2024, o Santo André caiu da Série A1 para a Série A2, ele jogou muito pouco, e era até um pedido da torcida para que ele jogasse um pouco mais, porque o lateral esquerdo da equipe era expulso todo jogo, o que entrava não dava qualidade. O Enzo entrou praticamente nas 2 últimas rodadas, o time já matematicamente rebaixado, não conseguiu salvar muito o Santo André, mas na Série D daquele ano, ele foi de fato um dos destaques da equipe. Ele se torna titular num sistema de 3 zagueiros que dava muita liberdade para ele atacar, muita liberdade mesmo. Ele foi o principal assistente do Santo André na Série D, né? O Santo André jogou 12 jogos, 12 ou 14 jogos, eu esqueci agora o número de times da primeira fase da Série D, mas ele jogou todos, ele foi titular em todos, deu 3 assistências, em boa parte do time do Santo André, ele criava as jogadas para gols e os atacantes não conseguiam finalizar direito, se propunha muito ao ataque, eu tenho um tanto quanto propriedade para falar, porque eu narrei aquela campanha do Santo André inteira, né, na TV do Ramalhão, e olhava e gostava muito da qualidade técnica do Enzo ofensivamente, ele realmente sabe que faz com a bola. Defensivamente, eu não sei se é o esquema, que eu odeio o sistema de 3 zagueiros, mas achava ele deixando muita bola passando nas costas, muito a desejar na recomposição defensiva. No CSA isso deve ter gerado um pouco, porque os números dele cresceu, e não só o Grêmio, como outros times também estavam atrás dele. Isso deve ter melhorado. A última partida que eu vi do Enzo foi propriamente contra o Grêmio na Copa do Brasil desse ano. Acompanhei esse jogo, e no qual ele foi bem, um jogador comum, não se destacou tanto, mas foi comum. Após sair do Santo André, ele é emprestado para o Mirassol, faz parte do elenco que sobe da B para A nesse ano, mas jogou muito pouco, ficou revezando muito entre jogos da equipe sub-23. Se eu não me engano, ele está no banco apenas em 2, 3 jogos da campanha do acesso do Mirassol, então não dá para contar muito, porque meio que voltou uma categoria quando foi emprestado, né? O Mirassol jogou a Copa Paulista do ano passado com o seu time sub-23, e ali sim o Enzo jogava um pouco mais. No CSA, esse ano ele chega já de fato como titular desde o Campeonato Alagoano e a boa parte deste Brasileiro Série C, no qual, olha só, o CSA caiu na última rodada, né? O CSA cai da Série C para a Série D. Vinha muito bem nas Copas, como eu disse, já até mesmo eliminou o Grêmio, não conseguiu
avançar muito, ainda mais depois que entram os times da Libertadores e tudo mais. Mas nas primeiras fases conseguiu tirar um grande. Isso chamou a atenção, obviamente, do Grêmio pela boa partida que ele fez contra a equipe. E desde julho já tinha rumores. CSA que comprou ele do Santo André. Como eu disse, o Santo André ainda tem participação do jogador, né? Ainda tem 40% do passe do jogador. CSA na época comprou 60%. Sem valores divulgados, o que é muito triste, é muito triste. Os times menores precisam aprender, embora o Grêmio também não revelou, né, ainda os valores, até porque não contratou, né, é um contrato de empréstimo. Ele vem como empréstimo e tem a possibilidade de compra, então por isso que os valores da parte do Grêmio ainda não foram revelados. Os times menores eu acho que eles deveriam revelar. Não só o Santo André, como o CSA também. São negociações que, cara, qualquer 200, 300 mil pode mudar a situação financeira de um clube. Então eu acho que é pertinente. É pertinente o CSA divulgar quanto que foi gasto na compra desse 60% do passe do Santo André. E agora, claro, na futura venda desse repasse, também informar quanto foi. E se o Santo André tem essa participação também na questão do Grêmio, né? O valor que o Grêmio vai depositar. O Grêmio vai comprar os 60% do CSA e o Santo André vai continuar com 40%. O Grêmio vai comprar 100%, vai comprar a parte do CSA e a parte do Santo André. Vai comprar, sei lá, 50% do CSA, deixando o time alagoano com 10%. O 30% do Santo André, deixando o Santo André com 10%. Eu acho que essas negociações, ainda mais como é um jogador, entre aspas, né? Não me interpretem mal, fatiado. Isso deveria ser melhor divulgado. Eu acho que isso deveria ser melhor divulgado. Eu estou em busca das informações. Estou em contato com a galera da Alma Andreense, parceiros aqui da torcida do Santo André, que também fazem uma apuração jornalística fantástica. Entrando em contato com o clube, mas está difícil. O clube está bem quieto nesse final de temporada. É um dinheiro que, pô, para uma venda futura, não só essa pro Grêmio. É o que eu disse, imagina que o Santo André fique com 10%, o CSA também com 10%. E o Enzo se dê bem no Grêmio, é garoto jovem, tem apenas 23 anos de idade. Por que não esses times aí ainda terem 10% da venda futura, lucrarem ainda mais? Eu achei interessante esse tipo de negociação para os times menores, mas é algo que tem que ser melhor divulgado. Deixei aqui o meu parecer também. No CSA mesmo caindo, para não perder o fio aqui, ele foi um dos destaques. Ele é o único jogador que entrou em todas as partidas do CSA na temporada, ou seja, vigor físico, né? Rápido, forte, velocista. Tem muita coisa boa pra gente falar do Enzo, mas fica aquela pulga atrás da orelha, porque é um jogador muito acostumado a jogar Copa Paulista, Série D, Série C. A Série A, a gente sabe que é um nível diferente. A Série A é um nível, é o principal nível, o nível mais elevado do futebol brasileiro, né? Ele tá pronto? O Grêmio, nesses 3 meses que faltam do ano, que é o tempo do empréstimo, né? Que o CSA tá cedendo no Grêmio até o final desse ano, até o final desse ano. O Grêmio vai fazer teste com ele, vai colocar ele na equipe sub-23, porque ele ainda tem idade. Será que ele vai jogar o Campeonato Brasileiro? Isso aí vai ficar tudo aí na mão do Mano Menezes. O Mano gosta, né? A gente sabe, quem acompanha a carreira do Mano, sabe que ele sempre gostou de jogador vindos do nada, vindo de times de menor expressão, e dar essa cancha para eles, né? Tô tentando aqui achar os jogadores do Grêmio para a posição. O Grêmio tá de fato com poucos lateral esquerdo na sua equipe. Na realidade,
vem disputando mais jogos aí num sistema de 3 zagueiros, né? A gente tem o Marlon, que é ex-Cruzeiro, que dá pra cair por aquele lado também. Ou seja, o Enzo vem numa lacuna interessante pra equipe do Grêmio nesse final de temporada, mas tem que também ter um tempo de adaptação, porque você sair de uma Série C para uma C e D, né, para uma Série A, ou você chega, tá pronto, tá preparado e vai na Copa dos Leões e dá certo, ou então vai precisar de um tempo, maturar um pouquinho, para aí sim tentar voos mais altos. Pelo menos é a minha visão, mas vejo o Enzo com muito potencial mesmo, para chegar e jogar. Pelo que eu acompanho dele aí há um pouco mais de 2 anos, é ele chegar e jogar com a camisa do Grêmio. O Grêmio que esse ano não tem mais as Copas, né? Não tá mais nas Copas. Tá no Campeonato Brasileiro. Também não vejo com muita pretensão de título, né? Não vejo o Grêmio tentando alçar voos mais altos, a não ser uma vaga direta na Libertadores. Então eu acho que é um cenário ideal pro Enzo chegar e jogar. Como eu disse no início do vídeo, não tô tão acostumado a acompanhar o jogo do Grêmio, né? Faço aqui as narrações no TikTok Esportes, também na Gol de Placa. De vez em quando a gente lê, observa jogos recentes. O meu foco sempre será os grandes de São Paulo, os times aqui da região do Grande ABC, e até por isso eu faço pelo carinho com o Santo André, e ainda é um jogador que pode ter essa questão financeira mais pra frente pro Ramalhão. Então, torcedor gremista, um paulista aqui falando pra vocês que é uma contratação que vocês podem olhar com bons olhos. Não digo que vai chegar e ser o novo ídolo da história do Grêmio, mas vai chegar e vocês podem olhar com bons olhos, sem dúvida nenhuma. Deixe nos comentários o que você acha. Like e se inscrevendo por aqui. Volto quando me der na telha. Beleza? Forte abraço a todos. Valeu!